Salve, salve meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, 29 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante. Mais uma vez estamos visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União para falar dos vários segmentos esportivos. Mas no primeiro bloco do nosso programa, nós vamos conversar com o Brasil, que ele é gerente de acessibilidade da Secretaria Municipal de Direitos Sociais e Esportes da Prefeitura de Porto Alegre. É que vai acontecer aí o primeiro campeonato aberto de Porto Alegre de paranatação, que é uma parceria aqui com o Grêmio Náutico União, e o Grêmio Náutico União resolveu investir nos paratletas, tá, o pessoal aqui da esgrima, o pessoal da natação, enfim, a União também olhando um outro lado com outro olhar. E nós vamos bater um papo com o Brasil sobre tudo isso, o que essa área dele, né, abrange dentro da cidade de Porto Alegre. Vamos fazer um intervalo, roda a vinheta, nós voltamos em seguida daqui. Dona Teresa é aposentada. Seus filhos foram morar em outra cidade. O marido passou dessa para melhor. Nem o Silvestre para em casa. Sabe o que ela faz para espantar a solidão? Música! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O programa Maturidade Ativa é um deles. Grupos de convívio, inclusão social, oficinas e outras atividades para o envelhecimento saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. A criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e aí então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela, e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, a principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação, que ele tem. Isso reflete muito na execução dos temas da escola, em prestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas, e agora a gente nota que ele consegue se focar mais, e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais. O judô, o vôlei, a ginástica artística. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos embora então, estamos de volta, direto da sede Moinhos do Grêmio Náutico União.
É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 29 anos no ar. Vamos começar falando com o Brasil, que é o gerente de acessibilidade da Secretaria Municipal de Direitos Sociais e Esporte. E essa gerência de acessibilidade está ligada à Secretaria. Antes que a gente fale, o Brasil, um pouco de esporte, sobre esse campeonato aí que já aconteceu dentro da semana, né? Vamos falar um pouco sobre a cidade em si, sobre acessibilidade, que todos os governos que entram, cada governo faz um pouquinho, mas não faz o suficiente, né? Desde lá do Vilela, do João Dibio, os governos do PT, o Fogaça, o Fortunati, agora o Marquesan. Quer dizer, todo mundo faz um pouquinho, mas não se faz o suficiente. E parece que essa é a demanda maior, né, da pessoa com deficiência. Então, eu queria agradecer o convite, João Bosco, é um grande prazer estar aqui contigo no Grêmio Náutico União. Realmente essa sede magnífica e o Grêmio Náutico União é um grande incentivador de esporte. A cidade de Porto Alegre não é benefício exclusivo da cidade ela faltar a acessibilidade arquitetônica, né? Isso realmente as grandes cidades, inclusive pegarmos cidades muito evoluídas na questão da acessibilidade, pegarmos São Paulo, que realmente tem muito recurso financeiro para tratar sobre isso, ainda falta muito a se avançar. O tema acessibilidade, infelizmente, ele ao longo dos anos, na história nos mostra isso, nunca foi tratado como uma questão importante para o ser humano como todo, porque hoje nós vamos ver, chegamos a 2030, quase um terço da população vai ser idosa, e geralmente as pessoas idosas precisam também de acessibilidade arquitetônica, precisam de rampas, precisam de calçadas melhoradas. Então a acessibilidade ela não é um tema somente para a pessoa com deficiência, não é exclusivo, mas é para todo cidadão. Os governos geralmente dão uma avançada nesse tema. E o governo atual realmente está avançando com projetos muito interessantes, com questão de rotas acessíveis e muito também ligado à questão da acessibilidade da comunicação, na acessibilidade atitudinal, que fará com que as outras acessibilidades sejam atendidas. A exemplo disso, alguns projetos que nós estamos colocando agora na Prefeitura, que provavelmente vão ser implantados em 2020, né, são ligados à área do tema da acessibilidade atitudinal, acessibilidade da comunicação, né? Também rotas acessíveis estão sendo priorizadas pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura. Parece que agora o financiamento, os recursos já estão prontos e os projetos também para fazer todo o quadrilátero central, que é uma grande demanda junto do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e também de todas as pessoas com deficiência que nós conhecemos. É que, na realidade, assim, de repente, esse tema, né, da acessibilidade aflorou. Só que as cidades, né, são antigas, foram projetadas sem a acessibilidade. E aí tem a dificuldade financeira. E eu acho que vocês fazem bem em escolher uma área, né, que é esse quadrilátero do centro histórico, é isso? Exatamente. Para poder investir nisso aí. Exatamente. E depois, aos poucos, né, esse mesmo governo, ou os próximos governos, tentar avançar nisso aí. Sim, a questão do centro, por que a escolha do centro? Se nós formos pegar as demandas das pessoas com deficiência, muitas pessoas falam sobre o centro de Porto Alegre, e não é por menos. O centro todo, toda a questão do transporte, da mobilidade urbana, e tu sabe que eu sou egresso da questão da mobilidade aqui em Porto Alegre. Só para dizer que esse homem aqui era da EPTC, não da parte técnica lá, mas entende essa parte técnica toda. Exatamente, eu era da gerência de relacionamento lá, então eu tratava muito com as demandas da população. E uma das demandas muito grandes na questão da mobilidade é o centro, até porque existem pelo menos 2 entidades que trabalham com pessoas cegas, com pessoas com deficiência física, pelo menos 2 ou 3 entidades no centro, sediadas no centro. Mas todas as pessoas passam por lá, então é uma região onde tem uma circulação de mais de 230 mil pessoas somente no entorno do mercado público, próximo das regiões também dos terminais de transporte coletivo. Então ali aquela região é muito demandada e ali é necessário que se faça realmente uma remodelagem ali, uma melhoria, tanto nas questões das calçadas quanto das rotas acessíveis. E o grande compromisso das secretarias que trabalham com acessibilidade arquitetônica, João Bosco, é realmente que essas rotas acessíveis se comuniquem. Só explica para esse povo aí o que é a acessibilidade arquitetônica. Então, a acessibilidade arquitetônica, nós estamos falando aqui de rampas, né, das calçadas, que não é responsabilidade somente dos entes públicos, que se diga bem, é responsabilidade dos entes privados, das lojas, dos prédios comerciais,
de nós que temos nossas casas, nossos prédios. Então, a grande maioria das calçadas são públicas, não são públicas, são privadas, né? Então é das pessoas fazerem. Mas estamos falando aqui de acessibilidade arquitetônica, pisos táteis, pisos de alerta, as rampas para as pessoas cadeirantes poderem acessar. Estamos falando também de corrimãos dentro dos edifícios, dentro dos A frota de ônibus hoje, qual o percentual que tem vamos dizer, o macaco hidráulico, vamos dizer, né? Os elevadores. Sim, nós temos o sistema de transporte coletivo hoje, mais de 70% do sistema de transporte coletivo, ele é acessível, tá? Embora a sensação de falta de acessibilidade seja algo que seja demandado pelo poder público, o que nós temos hoje é um sistema que está migrando para 100% da acessibilidade. Existe uma legislação federal que prevê que todos os ônibus, daqui a alguns anos, todos eles tenham os elevadores acessíveis. O que nós precisamos, João Bosco, é de uma acessibilidade de atitude. Por exemplo, quando nós vemos pessoas com deficiência física precisando acessibilizar esses ônibus, essa tripulação, esses operadores, e isso a EPTC faz muito bem na questão da educação dos operadores, é fazer com que ela esteja preparada para atender essa pessoa com deficiência e nós tenhamos essa sensibilidade. Hoje, nós temos inclusive uma lei em Porto Alegre que prevê que as lotações tenham também acessibilidade, né? Então, essa acessibilidade que nós falamos tanto, que é da questão da arquitetônica dos nossos prédios, coisa e tal, e dos ônibus, da mobilidade, também passa pela acessibilidade atitudinal, que é o quê? É a atitude tanto dos gestores quanto do cidadão na hora de implementar as políticas públicas. E isso o GNU e tu, aqui com esse programa, está fazendo. Trazendo o quê? Trazendo a atenção das pessoas para a questão do esporte, que é uma questão, João Bosco, que tu me permite dizer, nenhuma outra modalidade, nenhuma outra natureza de política pública aproxima mais as pessoas do que o esporte. O esporte, quando ele é tratado, hoje no caso a gente vai falar sobre paranatação, mas o paradesporto, ele quebra qualquer tipo de barreira. Ele quebra nossas barreiras, tanto as físicas quanto as atitudinais. E essa quebra de barreira é que nós precisamos trazer, tanto para as gestões públicas quanto para as gestões privadas. Bom, depois dessa aula de acessibilidade, nós vamos entrar no esporte para a pessoa com deficiência. Nós estávamos falando antes, nós trabalhamos juntos, né, na prefeitura, em outros governos, tu és concursado, eu fui lá para ser secretário, para ajudar o prefeito Fogassi, para ajudar o prefeito Fortunati. Na Secretaria de Esportes, eu levei os cadeirantes do RS para desporto, que treinavam num ginásio pequeno lá no Araribóia, levei eles para treinamentos no ginásio Tesourinha, onde estão até hoje. Um abraço ao Portinho. E também licitei e comprei cadeiras, né, para que as crianças, os adolescentes, os jovens pudessem jogar basquete em cadeiras de roda. Então eu me identifico muito e nesse segmento do paradesporto, o esporte é verdadeiramente inclusivo. Com certeza, o paradesporto em Porto Alegre é algo que está sendo fomentado. Nós, dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Diretoria de Acessibilidade, que eu represento, e a Diretoria de Esportes, estão unidas, trabalhando em um conjunto de ações. Esse primeiro aberto Porto Alegrense de paranatação é o primeiro resultado disso. Foram mais de 60 atletas, junto com o Esporte Mais e o Grêmio Náutico União. A Prefeitura de Porto Alegre conseguiu trazer esse aberto para Porto Alegre, para que a gente pudesse, ao longo do tempo, realizar mais abertos como esse, para fazer pontuações, para que nós pudéssemos ter pessoas ranqueando nos rankings nacionais e internacionais para as próximas Paralimpíadas. Não sei se vai dar para Tóquio 2020, mas para as próximas nós podemos fomentar o esporte. Trouxemos também agora, no mês passado, uma modalidade inédita, João Bosco, para cá, que é o slalom em cadeira de rodas. Um abraço lá para o pessoal da ONG Caminhadores, que trouxe para nós o slalom em cadeira de rodas. E nós, da Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com a Diretoria de Acessibilidade e Esporte, que nós estamos lá dentro da Secretaria, o governo de Porto Alegre está trazendo para Porto Alegre essa modalidade que não existe aqui ainda na cidade. Que já tem a bocha, tem a esgrima, tem a natação, tem o basquete, e isso aí vai abrindo, né? Tem o atletismo. Sim, são várias modalidades, né, que existem, que aqui mesmo no Grêmio Náutico que tu falaste, tem a esgrima e tem também o atletismo. Nós queremos isso, e natação, nós queremos estimular isso, nós precisamos estimular isso para que tenham
mais atletas, cada vez mais o governo possa, daqui a pouco, fazer programas, políticas públicas que possam fomentar isso. E aí nós vamos estar fazendo 2 gols, né? 2 gols numa cajadada só, porque nós vamos pegar pessoas com deficiência, política pública para pessoas com deficiência e política pública para o esporte. A paranatação, que nós estávamos dizendo antes, nós agregamos as pessoas. Para tu ter uma ideia, nesse dia 16 de agosto, que abriu a Semana da Pessoa com Deficiência, tivemos mais de 60 atletas aqui. 60 atletas, famílias, lotou o Grêmio Náutico União num sábado de sol. Nós fomos agraciados com um sábado de sol fantástico. Deus nos iluminou naquele dia lá. E foi uma festa que você não faz ideia. A premiação foi fantástica. A emoção naquele dia foi gigante. E vimos atletas de alto rendimento aqui no Grêmio Náutico União. Não estamos falando somente de esporte recreativo. Estamos falando aqui de esporte de alto rendimento. Eu fiquei impressionado. Estou muito estimulado. Acho que o governo acertou nesse ponto. Aí a Secretaria de Desenvolvimento Social pretende fomentar cada vez mais. Sabes que, quando secretário, também nós tínhamos lá os jogos dos cegos, né, que chamamos, que é a pessoa... Jogo dos surdos, né? Jogo dos surdos. E os Jomex, que são jogos grandiosos, fantásticos, organizados pela APAI. Aí sim, aí era um apoio da Prefeitura, da Secretaria de Esportes. E aí você falou em família antes, coisa maravilhosa, ver os pais desfilando com os filhos, a família envolvida nisso aí. Exatamente. O que mais impressiona quando nós fomentamos o esporte, é o que eu estava te dizendo antes. O envolvimento que existe na questão do esporte primeiro, físico, ele faz muito bem para o corpo e para a mente. Segundo lugar, ele é um envolvimento de toda a família. E, na verdade, tira de dentro de casa a pessoa com deficiência que se entrega, que entra numa deprê, ansioso, aí até ele ter coragem para praticar o esporte. Aí quando ele pratica, aí ele vai chamando os outros. É por isso que está crescendo cada vez mais e precisa realmente desse incentivo. Exato. Ele tira as pessoas de dentro de casa e faz com que as pessoas enxerguem as suas capacidades. Nós, às vezes, nós que somos videntes, enxergamos. Nós que somos caminhantes, não andamos em cadeira de rodas, nós, às vezes, aproveitamos muito menos do que pessoas que não andam ou então que não enxergam. Porque elas conseguem, através do esporte, fazer algo que nós não conseguimos às vezes. E essa oportunidade não são todas as pessoas que têm. Então, estimular o paradesporto e o esporte, da mesma forma, nós estamos estimulando as pessoas a terem uma vida melhor. O esporte não é somente lazer, que é fundamental, não é somente qualidade de vida, João Bosco. Nós estamos falando em paradesporto e no esporte mesmo, nós estamos falando de profissão. E a profissão, hoje, pessoas com deficiência estão vendo no esporte não somente uma forma de ter mais lazer, de ter mais qualidade de vida, de aumentar a capacidade física e mental, ajuda na educação também, mas estão também vendo uma forma de inserção no mercado de trabalho. Isso está virando uma profissão. Isso já é uma profissão para muitos competidores, e nós vimos isso aqui. Eu vou te passar um contato depois do professor Dodô. Alô, professor Dodô. O professor Dodô é o diploma número 1 em Educação Física do IPA. O professor Dodô é o técnico, e agora ele se aposentou, mas continua assim, voluntário, técnico de futebol, não, de goalball, né, para cegos. Ele foi técnico do Ricardinho também, e esse menino aí. Ele já está com 80 anos, ele continua treinando, trabalhando, e vou te repetir, ele é o diploma número 1 do IPA em Educação Física. E ele tem uma história fantástica, já fiz homenagem na Câmara para ele, o próprio prefeito Fortunati entregou para ele a medalha de Porto Alegre, o próprio Conselho Regional de Educação Física já homenageou o Dodô. Esse é um cidadão que tu precisa conversar com ele pela experiência dele nesse segmento. Vamos conversar. A gente tem, como eu falei, são 2 diretorias que estão unidas hoje, né? O governo municipal pretende trabalhar de forma transversal, porque as políticas públicas precisam estar interligadas. A educação, o esporte, o lazer, a cultura, todas elas indo numa mesma direção, nós conseguimos inserir cada vez mais as pessoas, né? E tu falaste agora do goalball. O goalball realmente é um esporte praticado por
Não, desculpa, acho que eu estou confundindo os esportes. Não é goalball mesmo, por pessoas com deficiência visual ou cegas, né? E esse tipo de esporte nós temos condições de fomentar daqui a pouco até mesmo dentro do ginásio de Tesourinha e outros equipamentos. Hoje nós temos times que jogam dentro do espaço Araribóia, times de salão de pessoas surdas. Então, todas as sextas-feiras de noite eles jogam lá, nos procuraram e nós realmente, o governo foi sensível e conseguiu arrumar um espaço lá para eles jogarem futebol. É uma pena, e nós estamos encerrando aí, tem mais 2 entrevistados ali, e é uma pena que Porto Alegre tenha muito poucos equipamentos, né? Os prefeitos anteriores, né? Na verdade nós temos um grande ginásio, que é o ginásio Tesourinha, que já está ultrapassado, que foi feito ainda no governo Colares, eu acho que 86, 87, quanto tempo faz? 40 anos? Bastante tempo. Né? Aí temos o ginásio do Araribóia, que é pequeno, que não serve para tudo que se precisava fazer. Porto Alegre precisava ter mais equipamentos, né? E precisava muito ter grandes equipamentos. Mas quero te dar os parabéns, ao Brasil, pelo teu trabalho. Toca em frente. Eu também, quando secretário de esportes, trabalhei muito junto com todos os secretários de acessibilidade, né? Principalmente com o meu colega vereador Paulo Brum. Um grande abraço ao Paulo Brum, que é um batalhador, um lutador, né? Também sofreu um acidente, está em cadeira de rodas há muitos anos, então ele sofre e sabe. E o meu amigo Coronel Guacir, que é o presidente da Assacepod, né? Assacepod, Guacir, um grande abraço. Cara, muito obrigado, tá bom? Sucesso. Eu que agradeço o convite, o governo está à disposição. E saibam que nós vamos fazer todas as políticas públicas para pessoas com deficiência, que é nesse nicho que eu estou inserido, é nesse viés que a gente trabalha, mas as políticas precisam ser transversais. Então nós contamos com todos, contamos com a Câmara, realmente com o vereador Paulo Brum, contigo Bosco, com todos, independente do governo onde nós estamos, independente das políticas que nós defendemos, a questão do segmento das pessoas com deficiência precisa de muito incentivo. E o governo municipal está tendo essa sensibilidade e precisamos cada vez mais, como tu iniciou a conversa, independente dos governos, independente das políticas, essa questão das políticas públicas para as pessoas com deficiência precisa passar por todas essas áreas, tanto no esporte, na educação, na arquitetura. Conto com todos vocês, obrigado pelo convite aí, estamos à disposição. Grande Brasil, esse homem era o homem do capelare lá nas relações, né? Passasse por vários presidentes lá, né? Passamos por vários presidentes, vários governos. Concursado, tranquilo e competente, é isso. E meu amigo, sou até suspeito para falar isso aí. Tá bom, pessoal? Roda a vinheta aí, entra o comercial, nós vamos continuar aqui na sede Moinhos do Grêmio Náutico União para falar com para-atletas. Rapaziada boa, hein? Já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Eu pratiquei esporte da minha infância até meus 20 anos, várias modalidades, e até então não tinha me encantado por nenhum esporte. Depois dos 36 anos, eu conheci o remo e me apaixonei. Eu
pratico natação desde criança, desde 1 ano de idade mais ou menos. Eu tinha problema de respiração, tinha asma e a natação resolveu completamente. Não tenho nada hoje em dia. Eu acredito que seja muito em função da natação. Antes do remo eu corria, porque eu gosto de exercícios ao ar livre. Só que a corrida me trouxe lesão por estar mal orientada. O remo, por ser um esporte que não tem impacto, fez com que eu nunca mais tivesse lesões articulares que antes eu tive por causa da corrida. Eu estou na equipe Master há mais de 10 anos. A gente tem um convívio muito bom e o benefício que me traz até psicologicamente assim, faz muito bem para a minha saúde física e emocional. Os adultos, diferente das crianças e adolescentes, já podem fazer uma escolha consciente e madura de sua prática esportiva, que se dará a médio e longo prazo. Essa escolha estará baseada numa tríade de saúde física, social e emocional, onde o ganho maior se dá em qualidade de vida. Remo 5, 6 vezes por semana e estou aqui todos os dias e pretendo passar dos 80 anos praticando esse esporte que eu sou apaixonada. Além de encontrar esses benefícios no remo e na natação, isso se dá também em outras modalidades, como karatê e fitness. Bem, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 29 anos no ar. Hoje visitando mais uma vez a sede Moinhos do Grêmio Náutico União. Falando sobre acessibilidade, falando sobre esporte para a pessoa com deficiência, os para-atletas. Está comigo agora aqui o Fábio. O Fábio é da esgrima em cadeira de rodas. E todo mundo tem uma história, como é que conversou, né? Com quem que conversou, quem é que convenceu que ele viesse para o esporte. Vamos começar lá. O que aconteceu? O que tu tivesse? Eu fiquei paraplégico em 2002. Eu levei um tiro na coluna, né? Então, depois de 2002, eu fui conhecer a esgrima em 2006, mais ou menos, né? Através da SACEPOD. O nosso amigo Coronel Guacê. Isso, através com Maurício. Na época, Maurício, Lauro, né? Eles já praticavam a esgrima e através do Encontro dos Cadeirantes, onde eu vinha conhecer a esgrima em cadeira de rodas, numa apresentação que o Maurício, o Lauro, estava fazendo até próximo à Academia da Brigada lá, no Colégio de São Luís. Isso em 2006, onde eu vim conhecer a esgrima. Fizeram a apresentação. E desde então comecei minha carreira esportiva, né? Em 2006, finalzinho de 2006. Né? De 2002 a 2006 tu não praticasse, mas já estava na cadeira de rodas. Foi o que eu falei antes, quer dizer, as pessoas, logo que acontece um episódio, as pessoas, obviamente, normal, se deprimem, não querem sair de casa, acham que tem uma dificuldade, e tem, até tu passasse por isso. Passei por todo esse processo, praticamente 2 anos em casa, preso, sem ter perspectiva de nada, né? Até então nunca tinha praticado nenhum tipo de esporte, né? Aí a esgrima então veio para poder... esgrima, o que é esgrima, né? Aí mudou minha vida. E tu começasse assim a fazer um tipo de pesquisa, será que se eu na cadeira de rodas, será que eu pratico esportes? Tu já sabia que as pessoas praticavam esportes ou tu não sabia ainda? Não sabia nada, eu não tinha nenhuma referência ao meu redor, algum deficiente que já praticava. Por isso que assim, essa apresentação de esgrima na época, que o pessoal... Como é que tu foi parar lá? Através do Encontro de Cadeirantes, que uns 2 meses anteriormente,
a Dona Rosa, eu sempre digo o nome dela, que ela saiu correndo na rua e me encontrou e fez o convite. E através desse encontro de cadeirante, ela me levou a esse encontro com a esgrima, né? Se chegasse lá, visse que os outros cadeirantes tinham as mesmas dificuldades, né, que tu tinha, mas eles já estavam num passo avançado, já vivendo uma outra situação. Onde foi me dada a oportunidade, né, de conhecer o esporte, né, vivenciar o esporte, né? E desde então me abriu um horizonte, né, que na época eu nunca tinha andado de avião, nem pensava em andar de avião, por exemplo, né? E na época, em 2007, através do Maurício, ele conhecimento lá, conseguimos uma carona com a Força Aérea, né, brasileira, e onde eu viajei a primeira vez de avião. O Maurício que ele está falando, nós estamos falando, é um cadeirante que joga esgrima, que é uma das lideranças nesse meio, junto com o Coronel Guacir. E o Maurício, muito articulado, fala muito bem, inteligente, tem conhecimento, articulação, grandes amizades e joga muito bem esgrima, né? Continua incomodando até hoje. Eu não sou da categoria dele, né? Mas graças a Deus. Mas se fosse, eu ia dar um pau nele, né? E o Maurício foi, então, um começo aqui no Rio Grande do Sul da esgrima, né? E desde então eu estou nesse esporte. Agora também tenho meu filho, o Kevin Damasceno, que está seguindo no mesmo esporte. Ele nasceu com uma deficiência e se enquadrou na esgrima. E hoje ele é meu adversário. Ele caiu na minha categoria, né? Conta, então, essa história do pai e do filho, que são pessoas com deficiência, os dois na esgrima. Pena que não está o filho aqui. Qual é a idade do menino? 15 anos. 15 anos. E ele tem meningomielocele. Ele nasceu de nascença com uma formação na coluna, onde atingiu os membros das pernas, né? E ele se enquadrou a jogar esgrima em cadeira de rodas com a gente. E agora, recém-medalhou em São Paulo, pegou um 3º lugar, isso que ele tem 2 anos de esgrima, praticamente, 2 anos e pouco, né? E nós fomos campeão por equipe, né? Agora na 2ª Copa Brasil de São Paulo. E o Kevin também participou agora, o ano passado, da Copa do Mundo na Polônia. Ele também já teve a oportunidade de representar o Brasil, né? Pegar uma asadura e voar. Voar, né? E no meu caso, para poder falar um pouco mais do meu esporte, o esporte me levou à seleção brasileira, 2009, 2010, 2015, 2016, né? Onde eu tive o prazer, a oportunidade de representar nosso Brasil fora do nosso país, França, Itália, Hungria, Polônia. Eu sou atual bicampeão das Américas na categoria A, né? Ganhei no Canadá, espada e florete, em São Paulo em 2016. Voltei a repetir o feito, fui campeão na espada e no florete, onde consegui minha vaga para as Paralimpíadas do Rio, né? Onde eu representei o Brasil lá, numa Olimpíada, que é um orgulho para mim. Então, minha trajetória foi essa, né? Agora, do lado do ponto de vista espiritual, assim, quer dizer, Deus, ditado popular, Deus tira uma coisa e dá outra. E te abriu os horizontes, te colocou lá aí na cadeira de rodas, mas tu tá com o horizonte aberto, viajaste o mundo, conhecesse novas pessoas, a tua cabeça tá maravilhosa. Como é que foi essa transformação? É igual tu falaste, né? Coisa de Deus, né? Igual quando tu perde uma coisa, tu ganha outra, né? Igual, eu nunca penso, quem é que quer e quem pensa em ficar cadeirante? Ninguém quer, mas para tudo tem uma solução, né? Tem um caminho a seguir, né? E o esporte, no caso das pessoas com deficiência, é muito importante, abre portas, abre horizontes, né? Te traz oportunidade, né? Por isso que eu sempre digo, a semana a gente tivemos num colégio, falando no meio de uma palestra para as crianças, demonstrando a importância do esporte para as pessoas com deficiência, né? Aí a gente dá o exemplo da gente, né? Que o esporte mudou a vida, mudou a minha vida, né? Hoje em dia eu pratico esgrima aqui no Grêmio Náutico União, né? Convivo com pessoas maravilhosas, com a turma de deficiente, tem essa convivência com bastante pessoas deficientes. Isso te fortalece, né? Porque tu vê que sempre tem as pessoas com uma dificuldade. Tem os andantes e tem os cadeirantes, mas a diferença é só essa, porque o resto tudo é igual. Eu só não caminho de pé, eu caminho de cadeira. E assim, aí tem que andar bem rápido para poder me acompanhar na cadeira, né? E a tua convivência com o teu filho? Vocês treinam juntos, vocês conversam, quando vocês jogam contra o outro, valendo, como é que é?
Aconteceu agora, no começo do mês. Foi de 1 a 4 do mês passado, a gente competimos um contra o outro em São Paulo, agora na segunda Copa Brasil, né? E até na pulha a gente se enfrentamos, né? Aí eu dei um pau nele, toquei 5-0 nele, ele, na saída ele, pai, mas lá no treino lá eu te ganho e... Dizer, pai não, meu, aqui tu é meu adversário. Não, mas uma coisa é treino, uma coisa é jogo, né? Mas dei um laço nele, mas por até quando eu não sei, porque o guri, graças a Deus, está desenvolvendo, né? E ele está contente também, como tu estás, porque ele descobriu também, apesar de estar na cadeira de roda, ele descobriu essa oportunidade através do esporte? Ou ele ainda está naquela fase de desconfiança ainda? Não, ele descobriu o gostinho bom do esporte, né? O que o esporte traz de bom, ele já descobriu. Eu pego ele agora mesmo, 11h45, eu pego ele na porta do colégio e venho direto para cá, né? Treinamos até às 4 horas, né? E ele, quando acontece alguma coisa que eu não posso vir, ele até me cobra. Ah, pai, outro dia não vai poder ir, coisa e tal, entendeu? Então ele está gostando do esporte. Esse projeto aqui do Grêmio Náutico União iniciou com o professor Teixeira, que passou há pouco aqui, que é o técnico de esgrima do União há 30 anos. Inclusive a primeira medalha olímpica em esgrima dos caminhantes foi o João Souza aqui, treinado numa Olimpíada, treinado pelo professor Teixeira. Mas esse projeto era lá no CET, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, no Menino Deus. Tu começasse lá ou tu já viesse direto para cá? Eu comecei antes ainda, na própria sede da SACEPOD. Lá na casa? Bem na casa. Na casa, na Parício Borges ali. Parício Borges. Pegado a academia da Polícia Militar. Porque no começo de tudo, Teixeira e o Eduardo procuraram várias associações e a que abriu a porta foi a SACEPOD, do Guaci, teu colega, teu conhecido. Teu bruxo, né? E onde foi começar numa salinha, dentro daquela casa, que o senhor conhece. E dali foi passar, treinei por um período ali na Academia da Brigada ao lado, lá em cima. Depois veio lá em Simão. E depois de lá que foi aí pro 7, centro de treinamento. Aí depois a gente vem para cá, para a sede, né? Onde tem uma estrutura muito... Agora aqui vocês estão no Paraíso. Ar-condicionado, aguinha gelada, mineral, banheiro tudo acessível. Aqui nós temos no Paraíso. Temos tudo para praticar o esporte aqui. Fábio, tu visse ali, tu não queria falar, 11 minutos, um papo legal. E se fosse o caso, nós ficaríamos muito mais tempo aqui falando, porque, né, essa inclusão para vocês através do esporte, isso aí é muito fantástico, maravilhoso. Eu sempre defendi isso, defendo isso. Quero te dar os parabéns pela tua perseverança, para o teu filho. A próxima vez nós vamos fazer uma entrevista aqui, tu e o teu filho. Tá bom. Tá bom? Tá, pode deixar. Tá certo? Certo. Vamos fazer aí mais um intervalo, tá? Vai rodar a vinheta, nós vamos continuar aqui na sede Moinhos do Grêmio Náutico União. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte, 29 anos no ar. Vamos falar depois de natação, né? Vamos ver se tu cai na água mesmo. A treinadora eu sei que não cai na água nunca, os técnicos, né? Os técnicos de natação só ficam na borda, né? Bate a mão, olha a respiração. Já voltamos aí. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.
Joana sonhava em ser modelo, mas era balconista na confeitaria. Sorria para novos clientes, clientes antigos e até quando não tinha cliente nenhum. Cuidava da sua alimentação e da saúde de seus dentes. Hoje ela continua na confeitaria, ainda sorrindo, só que agora no cartaz da propaganda. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Cuide de seu sorriso em nossas clínicas odontológicas. Tratamentos diversos para crianças e adultos com agendamento direto nas unidades. Vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. A experiência da natação para crianças tão pequenas, eu entendo que geram 3 benefícios. O fortalecimento do vínculo da criança com os seus cuidadores, pai, mãe ou um outro cuidador muito próximo. A socialização, porque é uma primeira experiência fora do ambiente familiar normalmente, né, dentro de um ambiente aquático, que gera esse terceiro benefício, então, que é a questão da segurança. Porque gera uma instabilidade na água e quem tem que dar essa estabilidade, essa segurança, vai ser o pai ou a mãe ou quem estiver ali dando esse suporte para a criança. Então eu diria que é um benefício 3 em 1, porque fortalece o vínculo, gera socialização e dá mais segurança. Cada criança reage de uma maneira, né? Sem dúvida nenhuma, um grande benefício é poder ter toda a família reunida, fazendo um programa juntos, assim. Isso já por si só já é algo muito legal. A gente vê que a parte motora é algo que se desenvolve com a natação. Eles começam a tomar um gosto pela água e começam a se desinibir em relação à água, que é uma coisa legal, assim. Volta e meia a gente frequenta outras piscinas e vê eles pulando, mergulhando com 1 aninho de idade, que é uma coisa assim legal assim de ver, né? Sem medo, com a nossa assistência, claro. Tem uma outra coisa que a gente observou com eles, é que o número de infecções respiratórias diminuiu. Às vezes a gente pensa o contrário, né? Que vai trazer a criança na natação no inverno, no frio e vai deixá-las doentes. Parece que acontece o contrário, assim. Vamos embora então para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 29 anos no ar. Visitando a sede Moinhos do Grêmio Náutico União, mais um programa itinerante, falando hoje do esporte para a pessoa com deficiência. Temos basquete, temos esgrima, temos natação, bocha, goalball. Aí eu vou dizendo tudo aí, que eu sempre tenho uma aula com o Coronel Guacir, presidente da SACEPOD, que joga bocha em cadeira de rodas. A professora Fernanda, técnica de natação paralímpica. O Alisson, não é Alisson, né? Olha só, o Alisson, que é nadador, né? E, Fernanda, vamos começar um pouquinho assim. Como é que tu viesse parar para trabalhar no esporte, tu como professora e profissional de educação física, ou educadora física, tem várias denominações, ou prof, né? Te especializasse nesse segmento? Isso, eu comecei a trabalhar numa escola especial, né? Pela parte da licenciatura, e através desse trabalho eu comecei a me interessar pelo esporte, então, paralímpico. Eu fiz as formações, os 3 níveis técnicos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e é uma coisa que eu me encantei e já estou há 5 anos nessa área. Esse curso que o COB proporcionou e proporciona são em módulos e tratam que desde do aspecto da conversa, né, a cabeça, o emocional. Isso. O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele divide esse curso de nível técnico, né, em 3 módulos. E em todos os módulos ele mostra como é o trabalho multidisciplinar do próprio Comitê Paralímpico lá, que é a psicologia, nutrição, fisiologia,
né, treinamento físico e todas as áreas e funcionalidades da natação paralímpica ou de outro esporte, porque eles fazem a formação em outros esportes paralímpicos também. Então é assim que funciona. Geralmente, uma pessoa para se formar nos 3 níveis, ela demora em torno de 2 anos. Né? Tem que viajar... Tipo uma residência médica. Isso, exatamente. A gente vai para São Paulo, lá no próprio Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, e é realizada essas formações. Bom, e o nosso atleta aqui, o Alisson, não é Alisson, é o Alisson. Bom, o Alisson chegou, me abençoou com a chegada dele, né? Faz 1 ano e 2 meses. E quando ele começou, ele não sabia ele nem tinha, não tinha noção nenhuma de natação. Eu acho que o guri não nadava nem no rio lá, porque ele... Nem cachorrinho? Nem cachorrinho, nem mergulhava, nada. E ele, em Eldorado do Sul, e ele teve uma evolução muito rápida, está tendo ainda, né? Porque nesse tempo ele aprendeu a tudo, do básico, desde que eu digo assim, aquele professor de natação aí que conhece. Em 1 ano e 2 meses. Em 1 ano e 2 meses, ele foi de fazer bolinha na água e hoje ele já é um atleta paralímpico, disputou o regional do Circuito Paralímpico Brasileiro, trazendo medalha para nós. E acreditamos muito no potencial desse atleta que está em constante evolução. A categoria dele é S10, né? No esporte... Explica aí o que é S10. Na natação paralímpica, os atletas são divididos de acordo com a funcionalidade física, intelectual ou visual que eles têm. De S1 a S10 é uma classificação para deficientes físicos, onde quanto menor o número, mais baixo o atleta fica na numeração, maior a limitação física dele. O caso do Alisson, como ele tem uma amputação transtibial, né? O que é transtibial? É transtibial, né? Que é uma amputação abaixo do joelho. Então, o que falta para ele é um pedaço da perna. Ele se encontra na última classificação do deficiente físico. Então, ele fica na classificação S10. De S11 a S13, então, são para deficientes visuais, onde a 11... é a limitação maior, é o cego total, e S13 é um baixa visão. A categoria S14 entram todas as pessoas com deficiência intelectual, independente dos níveis. Bom, depois dessa aula da professora Fernanda, vou falar com o Alisson. Conta para nós aí, Alisson, o que a Fernanda disse. Tu fazias o que antes? Na verdade, antes eu tinha uma vida de uma pessoa normal, né? Eu tinha um trabalho, tinha algo pensando em adquirir. Trabalhava com mecânica de moto, né? Tinha uma vida totalmente diferente, uma visão totalmente diferente. Eu acho que hoje eu consigo ter uma visão do que devemos valorizar a vida, né? Tá, mas aí tu era mecânico de motos e aí tu caísse da moto ou sofresse um acidente da moto, conta isso aí. Isso, eu sofri um acidente, né? Fiquei internado por 44 dias e logo após isso eu recebi uma notícia que teria que ser amputado, né? Então, recebendo essa notícia, eu já pensei em fazer um esporte paralímpico, porque dos meus 11 anos até os meus 17 eu joguei futebol. Então, eu sempre tive uma paixão pelo esporte, né? Porque para mim o esporte sempre foi uma válvula de escape, né? Porque eu vi muitas pessoas tendo a vida transformada através do esporte, né? E hoje no Paralímpico eu vejo mais ainda. Tu chegasse a ter aquela fase de transição, ficar em casa, pensando, poxa, o que eu vou fazer agora? Tive que amputar, tivesse essa... Tive um pequeno período, né, que eu passei por essa fase, que é a fase que a gente tem de se adaptar à deficiência, né? Porque o que acontece? Eu, como foi um acidente, eu tinha 21 anos na época, né? Hoje eu tenho 23. Então eu vivi 21 anos com o meu corpo praticamente completo. Então até a gente se acostumar com aquela ideia de não ter uma parte do seu corpo demora um pouquinho, né? Até a nossa cabeça entender e a gente mesmo se aceitar, né? Como é que a Fernanda te descobriu para natação? Na verdade eu fui indicado por uma pessoa, né, para conhecer o projeto. E essa pessoa disse para mim que lá teriam pessoas que teriam deficiências maiores que a minha, muitas vezes, e que viviam melhor do que eu. E quando eu cheguei lá, eu tive essa visão mesmo, né? De pessoas que muitas vezes, assim, para eles a minha deficiência é mínima, né? E então eu tive uma aula, não só de natação, mas uma aula pra vida mesmo, né? Mas que esporte que tu fazia antes? Tu gostava? Tu já fazia natação, não? Não. Eu aprendi a nadar no projeto, né?
Comecei isso aqui no projeto. Cachorrinho ou de braçada? Comecei no cachorrinho, né? Comecei bem de baixo mesmo, dos princípios básicos, né? E hoje já está dando de braçada, como se diz na gíria. Hoje a gente já sabe um pouquinho mais, né? Mas a gente tem que sempre focar para nunca parar no tempo, né? Sempre evoluir. E a Fernanda dá duro ou não? Olha a respiração, bate melhor aí, bate a mão, hein? Como é que é? Ela cobra bastante a gente, né? É uma cobrança que é bem regrada, mas vale a pena, né? É que nem eu sempre digo, a gente chora no treino, a gente reclama no treino, mas na hora da competição tudo dá certo, porque a gente chega lá e sabe o que fazer, né? Ele tem, assim, pela frente, uma grandiosidade para poder se desenvolver mais. Muito. O Alisson, ele tem um futuro muito promissor, porque o que ele vem trazendo nesse curto tempo, né? Eu sempre digo para ele é um talento. Tu entende? Ele já tem a cabeça de atleta, já começa aí, né? Eu sempre elogio. Eu tô vendo que ele é maduro, não sei. Sim, eu sempre elogio ele bastante, né? Frente a essa situação. E eu cobro mesmo, porque eu só vai cobrar daquela pessoa que tu acredita num potencial, que tu sabe que vai dar mais para ti. E acho que ele promete muito, que ele vai dar muito trabalho aí pelo país. Tá certo, professora Fernanda, o Alisson. Depois eu vou terminar essa gravação, quero falar que vai ser homenageado pelo Conselho Regional de Educação Física, Coronel Joel Prats, educador físico, professor de educação física ou profissional da educação física? Os três, né? Depois eu vou fazer a imagem dele, só a imagem, porque sábado eu vou lá prestigiá-lo nessa homenagem ao Conselho Regional de Educação Física. Professora Fernanda, muito obrigado. Sucesso aí. O Alisson, quero te ver campeão, meu. Claro, vamos treinar pra isso. Na próxima vez que eu vier aqui, eu quero te ver com medalha. Claro. Tá certo? Vamos fazer esse pacto aí? Vamos sim. Tá? Isso aí, muito obrigado. Tá bom, garoto. Estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana. 29 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Hoje aqui na sede do Grêmio Náutico União, na sede Moinhos, fizemos um programa especial sobre acessibilidade, sobre esporte para a pessoa com deficiência. Falamos sobre esgrima em cadeira de rodas, falamos agora sobre a natação para atleta, enfim. Nós precisamos investir nisso aí, precisamos resgatar na nossa sociedade as pessoas que se sentem um pouco isoladas até que descobrem essa possibilidade da vivência normal através da prática esportiva, tá certo? Um grande abraço a todos e até o próximo fim de semana. Eu comecei no União com 14 anos a nadar, aprendi a nadar no União. Então eu sempre pratiquei algum exercício. Porque eu gosto de me movimentar, eu acho que é vida. Dá mais disposição, mais mobilidade, né, com o corpo. Já faço parte desse programa há mais de 10 anos. Eu sempre pratiquei esporte, sempre nadei muito. Eu fazia muita musculação, mas esse programa eu gosto demais. Nós temos uma professora maravilhosa, sempre as aulas são muito interessantes, são muito boas, muito vibrantes. Eu estou neste programa aqui no União há 20 anos, desde a sua criação. À medida que o grupo foi envelhecendo em termos de nova coordenação, ele foi enriquecendo. Passou a ter essa ginástica que é espetacular para nós. Nós precisamos fazer ginástica e fazer num meio com pessoas agradáveis, com pessoas da nossa faixa etária, e isso acabou criando uma amizade entre as pessoas. Isso é muito bom.
A prática de atividade física para idosos pode ser resultado de uma prática contínua que ocorreu ao longo da vida, como uma nova aquisição para manter-se ativo. Os maiores benefícios emocionais se dão numa tríade de socialização, por identificação com o grupo, qualidade de vida e, principalmente, por ser protagonista de sua história. É muito bom fazer parte de um grupo de pessoas que têm mais ou menos as ideias que eu tenho, essa disposição que eu sinto. Esses benefícios também podem ser encontrados na prática de musculação e na ginástica especial. Pablo é um técnico de TI atarefado. Tem que resolver muitos problemas todo dia, o tempo todo. Se não é a rede do servidor, é o sistema de segurança. Se não é o computador do vizinho, é a internet do condomínio. Como ele desliga de tudo isso? Pablo se liga na cultura. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, literatura, artes visuais e muito mais. Vá até o Sesc ou acesse o site. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.